Fala aí, meus amigos do Podcast Mão, eu sou Thiago Salazar, estou aqui nesse sabadão de mais um plantão de notícias do Esporte Clube Corinthians Paulista e vamos atualizar as notícias do Corinthians. Tem informação sobre o Cantillo, tem informação sobre o Michael, informação sobre o Cleison, sobre a apresentação do Corinthians, aí o início da temporada, tem também notícias sobre essa maneira como o Corinthians está agindo em 2020. Vamos falar rapidinho sobre tudo isso daí. Antes de tudo, eu peço mais uma vez para vocês darem aquela força para a gente manter o trabalho. Parece bobo, parece besteira, para vocês não é nada, mas para a gente é muito importante, que é assim que funciona o jogo, né? O YouTube leva muito isso em consideração e por isso que a gente pede tanto para vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o seu like lá no vídeo se vocês gostarem, é claro. Isso é muito importante para a gente. Mas vamos lá, vamos falar das notícias do Corinthians nesse sábado. Para começar, eu quero falar sobre a notícia que eu trouxe hoje no site da GazettaEsportiva.com, em que eu falo que o Corinthians tenta se reinventar para 2020 para voltar a ser protagonista. E lá eu falo um pouco sobre isso na matéria. O que se trata isso? É o seguinte, eu conversei já antes do final do Campeonato Brasileiro, eu vinha conversando com algumas pessoas, porque o Corinthians começou a agir cedo no mercado. E a informação que eu tenho é o seguinte, o pessoal chegou à conclusão, depois de 2 anos onde o Corinthians conseguiu um vice da Copa do Brasil, suando, uma eliminação catastrófica para o Del Valle na semifinal da Copa Sul-Americana, chegou na semifinal, mas daquele jeito, e foi uma derrota acachapante dentro da Arena Corinthians. No mais, o Corinthians não foi feliz, conseguiu apenas os 3 paulistas, mas no cenário nacional e internacional não foi bem. Isso incomodou, principalmente porque Palmeiras, apesar o Palmeiras não ganhou nada em 2019, não ganhou nada, mas o Palmeiras está sempre forte, sempre firme, sempre disputando os títulos, sempre entre os favoritos, por causa principalmente de ter um parceiro forte financeiramente. O Flamengo também conseguiu ficar forte financeiramente, assim como o Corinthians tem uma torcida muito grande, e conseguiu os títulos. E não só isso, né? Conseguiu, até o que falaram para mim, abrir uma certa distância, aquela goleada no Maracanã, mexeu demais com o pessoal de dentro do Corinthians, e eu falo de dirigentes e pessoas também da comissão técnica que estão no Corinthians há muito tempo. De fato, houve um incômodo, há um incômodo com o que aconteceu, o Corinthians brigou para não cair em 2018, também conseguiu uma vaga na Libertadores a duras penas em 2019, então o pessoal quer o Corinthians de novo protagonista dentro de campo, protagonista fora de campo, atrair investidores, atrair o desejo dos jogadores, chamar mais ainda a sua torcida. É um Corinthians que quer voltar a ser protagonista no cenário nacional e internacional, disputando e sendo favorito para disputar todos os títulos que entrarem em campo. E por isso também o clube trouxe o Thiago Nunes. A ideia é abandonar a filosofia de jogo desses últimos anos, principalmente essas agora com o Carille, um time que tenha mais repertório dentro de campo, goste mais da bola, seja protagonista também dentro de campo, sem perder eficiência. Por isso trouxe o Thiago Nunes. Fora de campo, ao invés de contratar 15 jogadores, um monte de apostas, né, jogadores que a gente mal conhece, a ideia é contratar muito menos, talvez só 5 atletas, mas 5 caras que venham para jogar, para ser titular. Esse é o plano da diretoria, que também agora conta com esse apoio do BMG. O Corinthians se uniu ao BMG como patrocinador de camisa, mas também para conseguir grandes jogadores tarimbados. A ideia é essa, se aproximar de um parceiro forte, trazer mas jogadores de mais qualidade, e dentro de campo também com uma nova filosofia, com um técnico que pensa um pouco diferente. É um Corinthians em todas as áreas, se reinventando, mudando a rota dos últimos anos. Essa é a estratégia do Corinthians para 2020, e a ascensão do Flamengo e o Palmeiras se manter forte ano após ano, graças ao seu parceiro, parceiro que é mais do que um patrocinador. Isso mexeu dentro do Corinthians e isso incomodou, e é por isso que o Corinthians vem diferente para 2020, tá certo? Essa é a informação que eu apurei, que eu escutei de dentro do Corinthians e trouxe para vocês aqui na Gazeta Esportiva e agora aqui no Podcast Mão. Contratações, vamos falar rapidinho.
Cantígio deve se apresentar junto com a delegação nessa segunda-feira. O Cantígio é esperado pelo Corinthians aqui no Brasil até o final desse final de semana, até amanhã, então até esse domingo. Cantígio contratado por 3 milhões de dólares, cerca de 12 milhões de reais. O Corinthians adquiriu 70% dos direitos econômicos do Cantígio. Por que não foi anunciado? A informação que eu recebi ontem: o jogador já assinou o contrato, mas ainda faltava uma burocracia junto ao Junior Barranquilla, assinar a papelada, registrar, tudo certo lá. O Réveillon atrapalhou um pouco isso, porque as coisas param de funcionar por um tempo, há uma pausa, e essa pausa acabou retardando, só por isso ele não foi anunciado, mas já é guardado. O presidente lá já deu entrevista, o capitão deles lá também. Tá tudo certo, não precisa ninguém se preocupar com o Cantígio. Cleison, mesma coisa, ainda não foi anunciado. A informação que eu tenho é que o Bahia está fazendo suspense porque quer fazer uma surpresa, quer anunciar junto com todo o elenco, mas estava até a última informação que eu tenho, a coisa de detalhes, um acerto aqui, outro ali, entre o Bahia e o jogador para assinar o contrato e ser anunciado oficialmente. Inclusive, jornalistas da Bahia entraram em contato comigo hoje e recebi uma foto do nome do Cleison lá no novo vestiário do CT do Bahia, CT inaugurado, vai ser inaugurado nos próximos dias aí. O Cleison já tem seu nome lá no vestiário. Então é um jogador que por 3 milhões de reais deixará o Corinthians. O Bahia comprou 20% do Cleison, o Corinthians ficou com 20%, o Ituano tem os outros 60%, e o Cleison vai assinar um contrato de 3 temporadas com o Bahia. O Matheus Jesus, como vocês sabem, também foi anunciado por empréstimo lá pelo Red Bull Bragantino. E o Michael, hein? O Michael, o Túlio, lembra do Túlio, aquele volante que chegou a jogar no Corinthians? Ele mesmo agora trabalha como dirigente no Goiás e deixou bastante gente brava por aqui com a entrevista que ele deu vamos ver aqui, a rádio, só para ser justo com o pessoal lá, Rádio Sagres, lá de Goiás, falando que tem um agente mexicano conversando muito com ele, que ele não sabe quem é, nem se é de um cara com credibilidade, mas que diz que vai mostrar uma oferta para o jogador e não para o Goiás. Um papo meio estranho, não tem proposta, mas tem um cara falando comigo que eu não sei nem quem me pareceu assim um ato quase que desespero do Goiás de querer dizer que tem concorrência, de que mais gente de fora quer o Michael, numa tentativa talvez de conseguir mais dinheiro numa futura venda. Mas a informação que eu tenho é que isso não caiu bem dentro do Corinthians. O Duílio até deu uma resposta ao site Globoesporte.com, meu amigo Marcelo Braga, dizendo que foi pego de surpresa, que o Túlio nem estava participando das negociações. Então, muito estranha essa declaração do Túlio e, na minha opinião, muito infeliz também. A proposta do Corinthians segue 5 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais, mais 3 jogadores do elenco alvinegro. É a melhor proposta, por enquanto, que o Bahia tem em mãos. E tem aí a questão do jogador querer ficar no Brasil e a intenção dele conseguir uma transferência para um grande clube como é o Corinthians. Então vamos aguardar. Eu não duvido, não, pelo que eu tenho escutado do Corinthians, perder a paciência, mandar o Goiás às favas e ir atrás de outro jogador. E sinto que quem não ficaria nada feliz com isso seria o Michael e principalmente o seu empresário. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Sid Clay também, informação em primeira mão que eu trouxe no site Gazeta Esportiva ontem. Falo aqui com vocês rapidinho. A questão aí é a seguinte: essa situação pode ser definida ainda nesse sábado ou até amanhã. A ideia é que o Sid Clay se apresente junto com o Corinthians na segunda-feira. E o que está pegando aí? O Sid Clay chegou a um consenso com o Corinthians. O Corinthians chegou a um consenso com o Dínamo. Mas o Corinthians acertou com o Sid Clay o seguinte: eu não quero pagar por esse empréstimo. Então, o Corinthians vai ceder ao Sid Clay um aumento no salário que já estava acordado. E o Sid Clay, junto com os seus agentes, que são representados pela OTB, OTB do Guerreiro, do Zeca, do Romero, é o Sid Clay e a OTB que vão se acertar com o Dínamo. Tá? Eu não tenho exatamente qual é o valor que o Dínamo acertou com o Corinthians, mas o Dínamo pedia 1 milhão de euros. O Corinthians disse que esse valor não pagaria. Eu sei que o Dínamo recusou proposta ali próxima dos 500 mil euros de outro clube brasileiro. Então, creio que esteja nessa faixa aí de 500,
600 mil euros desse empréstimo, mas é uma informação ainda que precisa ser apurada. Conclusão, o Corinthians vai aumentar o salário do Sid Clay, e o Sid Clay quem vai se resolver, quem vai pagar o Dinamo de Kiev por esse empréstimo de uma temporada. A gente pode fazer um cálculo básico aí, se o Sid Clay, imaginamos 500 mil euros por esse empréstimo, dá 190 mil reais por mês que o Sid Clay teria que repassar, numa parte vai em 12 meses, que é o tempo do contrato dele com o Corinthians. Então em tese seria o Corinthians pagando, mas não pagando diretamente ao Dinamo, ele está pagando para o Sid Clay que pague o Dinamo de Kiev, ou resolva com a OTB, seus agentes, ou pague o agente pague o Dinamo, mas o que está decidido é que o Corinthians não fará esse pagamento direto ao Dinamo, e o Corinthians dará um aumento salarial ao Sid Clay, e esse aumento ainda estará abaixo do teto salarial do clube, e é o jogador com a OTB que vai se resolver como essa grana vai parar lá para o Dinamo de Kiev. Está muito perto, ainda não está assinado, então muita calma nessa hora, tudo pode mudar, mas uma reviravolta é dado como muito improvável. O Sid Clay deve ser o lateral esquerdo do Corinthians, tá? O Corinthians que se apresenta nessa segunda-feira no CT Joaquim Grava, às 14 horas, 2 horas da tarde, apresenta o técnico Thiago Nunes. Ele falará pela primeira vez e será apresentado no CT Joaquim Grava. Em seguida, treino aberto, primeiro treino de 2020 no CT. Tá bom? Dia 12, o time viaja aos Estados Unidos e vai para lá por causa da Florida Cup. É isso, meus amigos. São as informações do Esporte Clube Corinthians Paulista nesse sábado, 4 de janeiro. Vamos aguardar a apresentação marcada para daqui a 2 dias. Então, até amanhã, muita coisa ainda pode acontecer, e tudo que tiver de Corinthians vocês saberão aqui pelo podcast Mão. Mais uma vez, dê o seu like no vídeo se você gostou, mande mensagens pra gente, se inscreve no canal, tá certo? E dá uma força pra gente continuar aqui nesse trabalho junto a vocês. Valeu, grande abraço!